eu sou a Michele e esse é o canal Estante Branca. Por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito falado no momento, que é o Apocalipse. Então nós temos visto muito conteúdo na internet a esse respeito, muitos livros nos trazem esse tema. Nós vivemos um momento em que muito se fala em profecias, então é um tema que está ali no imaginário de toda a humanidade. Então eu gostaria de trazer um livro para vocês que trata justamente desse tema, mas sob uma ótica diferente, sob a ótica espiritual. Então é esse livro aqui, Apocalipse, uma interpretação espírita das profecias. Esse livro foi psicografado pelo médium Robson Pinheiro e de autoria espiritual de Estevão. Então a proposta desse livro é justamente essa, nos trazer uma interpretação do livro do Apocalipse, da Bíblia, de João Evangelista, sob a ótica espírita, sob a ótica espiritual. Então essa premissa é muito interessante, porque o livro do Apocalipse, ele tem essa imagem temida, né? Quando se fala em Apocalipse, normalmente o que nos vem à mente, né, o que está ali no imaginário popular, é o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim da humanidade, do nosso planeta. E na realidade, Apocalipse não significa o fim do mundo, nem o fim dos tempos. Apocalipse nada mais é do que revelação. Então, é sob essa ótica que o autor espiritual Estevão faz uma interpretação de todo o livro do Apocalipse sob a ótica espiritual. Então, ele vai fazendo análise de todas as partes e traduzindo aquilo para os tempos atuais, de modo que nós possamos compreender que a mensagem do livro do Apocalipse é justamente essa, é a revelação. Claro, o livro do Apocalipse traz profecias, mas como o próprio autor nos fala, eu vou ler depois um trechinho para vocês, são probabilidades de algo acontecer, né? São coisas que vão acontecer, mas nas quais existem uma probabilidade. Então esse livro é muito interessante porque ele tira esse peso que a palavra Apocalipse tem e nos fala de uma forma clara sobre o que tudo isso que está escrito no livro do Apocalipse quis, na realidade, nos alertar e nos dizer, né? Então, é bastante interessante. Eu vou ler aqui a sinopse para vocês. Diz assim: o livro profético como você nunca viu. O significado das profecias contida no livro mais temido e incompreendido da Bíblia, analisado de acordo com a ótica otimista e a visão clara que as lentes da doutrina espírita proporcionam. O espírito Estevão desconstrói as imagens atemorizantes das metáforas bíblicas e as decodifica, identificando ao longo da história e na atualidade os eventos anunciados por João Evangelista e por outros profetas do Antigo Testamento. Mostra, por exemplo, que acontecimentos como a derrocada do Império Romano, as cruzadas medievais, a Reforma Protestante e a Segunda Guerra Mundial foram previstos nas visões do apóstolo João, se soubermos interpretá-las corretamente. Dá-nos ainda uma chave para compreender os alertas que o texto contém sobre o que está por vir e os eventos que desde já têm abalado os destinos do planeta Terra. Esse livro ele foi editado pela editora Casa dos Espíritos. É um livro assim de extrema qualidade, ele contém ilustrações. Essa edição que eu tenho aqui contém algumas ilustrações. Então, ele é rico em citações, em notas. É um trabalho editorial excelente, né? Como todos, realizado pela editora Casa dos Espíritos, né? Que tem uma qualidade muito grande, um cuidado com o livro, né? Quando você pega um livro da editora Casa dos Espíritos, você
não tem só o conteúdo do texto, você tem todo um trabalho de pesquisa, notas e referências que enriquecem a leitura, né? Isso é muito importante. Esse livro aqui é de 2005, tá? Ele foi editado em 2005. Ele é dividido em 17 capítulos, que são justamente as partes do livro do Apocalipse, no qual ele vai fazendo, né, toda a interpretação. E a última parte é bem interessante, porque é uma entrevista com o autor espiritual, Estevão, no qual são feitas algumas perguntas a ele, e ele responde. Então é bastante interessante. Eu vou ler um pouquinho um texto que tem aqui na orelha, que fala um pouquinho do autor espiritual. Profundo conhecedor das questões bíblicas, o espírito Estevão demonstra raciocínio coeso e argumentos sólidos ao interpretar as passagens do Apocalipse de João. Sem pretender dar a última palavra ou apresentar a única interpretação verossímil, o autor espiritual desvenda o complexo simbolismo utilizado pelo apóstolo, retirando o véu da letra, fazendo hermenêutica e exegese bíblicas ao alcance de todos. As passagens são interpretadas considerando-se o seu contexto histórico, cultural e social. E sua análise guarda íntima relação com a revelação espírita e a comunicação exaustiva dos espíritos. Os tempos são chegados. Para restabelecer o verdadeiro sentido das coisas, Estevão junta-se à corte de espíritos que vem abrir os olhos de todos e reiterar, ainda uma vez, que o planeta Terra atravessa momentos singulares de sua história. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem não os tem, desenvolva-os já. É bem interessante essa mensagem final. Nós vivemos um momento em que nós precisamos compreender as coisas. Não há mais tempo para que nós mantenhamos a nossa consciência fechada. É hora de despertar, é hora de expandir a consciência. Então, absorver esse tipo de conteúdo, informação. Por isso que nós aqui falamos muito sobre livro, porque os livros são uma ferramenta muito importante no processo de expansão da consciência. Eu acredito muito nisso. Então, é hora de se abrir para esse conhecimento que está aí, ao nosso alcance. Basta que nós nos proponhamos a entrar em contato com eles e absorvê-los. Esse livro aqui, eu achei muito interessante porque ele nos traz a informação, mas de uma maneira leve, de uma maneira mais leve e compreensível. Então, a leitura do livro do Apocalipse na Bíblia é muito complexo. Então esse livro ele nos traz de uma forma mais acessível. É um livro de estudo. Não é uma leitura como, por exemplo, você ler um romance espiritualista, que é uma leitura mais leve. É uma leitura mais densa, mas é um livro de estudo, para que você vá lendo aos poucos e absorvendo o conhecimento. Por fim, eu separei um trechinho aqui para ler para vocês, que está justamente nessa parte final, quando o autor espiritual responde algumas perguntas. Então, é feita a seguinte pergunta para o Estevão. Muitas religiões falam do fim do mundo, da destruição do planeta ou de um juízo final. Qual é o real significado do Apocalipse? Aí ele dá uma resposta mais extensa, mas eu separei um trechinho aqui que eu achei interessante. O Apocalipse, no entanto, reflete uma série de profecias através das quais os emissários da divina vontade transmitiram para o médium do passado, que é João Evangelista, noções de certos acontecimentos que se passariam em várias épocas da humanidade. Mais precisamente, porém não necessariamente, tais eventos ocorreriam no final dessa era que se finda, trazendo apelos para a renovação do panorama psíquico humano. A providência divina visa, de qualquer modo, sempre o mesmo objetivo, a reestruturação do sistema reinante no planeta terreno. Relatam com antecedência uma série de episódios que marcarão a passagem do milênio, sem, contudo, atribuir uma feição catastrófica, e esse momento singular. E aí ele continua, discorrendo sobre isso. Então, recomendo a leitura desse livro se você deseja obter um pouco mais de informação a respeito sobre o tema, entender um pouco melhor o que nós estamos vivendo na atualidade.
Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você acha que esse conteúdo acrescentou alguma coisa para você, nós pedimos que dê um like, faça um comentário, porque isso nos ajuda bastante no engajamento do vídeo, para que ele chegue a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!